Hello! Estamos ao vivo! Ai, que emoção tá ao vivo hoje! Boa noite, minhas deusas crocheteiras! Boa noite para todo mundo que tá chegando. É um prazer receber vocês aqui nessa noite. Primeiro, eu vou agradecer novamente por todas as mensagens de carinho, por todas as energias e vibrações que eu recebi. Eu fiz ali um procedimento no útero, agora estamos aguardando os resultados. Assim que tiver maiores informações, eu venho aqui contar para vocês, como sempre, né? A gente sempre compartilha aí o que tá acontecendo. Um beijo para todo mundo que tá entrando. Quem estiver entrando, vai contando para nós da onde que vocês são, se vocês estão vindo aqui pela Polvo ou se estão chegando pela Júlia. Boa noite, Juliana. Minha mãe tá por aí hoje, que nunca consegue assistir ao vivo, mas ela veio me cuidar, então tá por aqui. Hello, a Marta, que tá em Orlando, que maravilhosa. Beth também, minha querida. Gurias, vamos lá, que a Julinha já chegou. Hoje a gente vai conversar sobre combinações de cores. Ai, antes disso, não se esqueçam, peguem as suas taças, o seu copo de requeijão, a sua caneca e bora brindar essa noite maravilhosa. Eu tô aqui na minha água, mas a bebida fica por conta de vocês. Ai, muito obrigada, Beth. Eu me arrumei hoje toda maravilhosa, porque na live que a gente fez da Crochelícia lá na Sândalo Cedro, eu tava a cara do cansaço. Então hoje, da cintura pra cima, tá tudo, ó, bem bonito para aparecer para vocês. Nova Petrópolis, a Juliana. Ai, ó, a Nova Petrópolis é linda, né? Então, voltando. Nós hoje vamos conversar sobre combinação de cores com a pessoa que faz as combinações de cores mais incríveis e que tem um olhar que eu acho que assim é muito rápido, ela já vai misturando as cores, isso é maravilhoso. Vamos ver se ela nos ensina um pouquinho aí dessa técnica, desse dom de misturar as cores. Então eu vou chamar aqui a Ju. Oiê! Olá! Tudo bem, gente? Boa noite! Oi, Bru Bru! Oi, boa noite! Muito obrigada por participar aqui com a gente! Imagina! Obrigada a você pelo convite! Ai, que legal! Fiquei muito feliz que tu aceitou. É sempre um prazer estar contigo. E aí, caso alguém que está aqui pela Polvo está perdida, ainda não conheça a Sândalo Cedro, conta para nós quem é a Júlia, como que o crochê entrou na tua vida, como que a Sândalo surgiu. Primeiro, antes de tudo, boa noite para todos aí que estão chegando. Eu queria perguntar se vocês estão me ouvindo bem, porque depois que eu entrei o som ficou bem baixo. Aí eu fiquei na dúvida se tá ok. Tá, eu aqui estou ouvindo bem. Tá, qualquer Vamos coisa ver, eu pessoal, como que tenho vocês estão escutando. um foninho aqui. Aí qualquer coisa me avisa, tá? Esperar a galera aí dar uma respondida. Mas vamos lá, eu é apresentada, né, Bruna? Bom, eu sou Júlia, trabalho com crochê desde 2014, mas nem sempre nessa posição de professora, né? Já tive o momento ateliê, foi como tudo começou, na verdade. Trabalho junto com a minha mãe na Sândalo. Que mais que eu posso dizer? Eu fiz faculdade de produção editorial, trabalhei bastante tempo no mundo dos livros, de revista, trabalhava com diagramação, gostava muito. Gostava muito da área do design gráfico também, que foi algo que eu trabalhei por um período. Mas o crochê entrou na minha vida como um hobby, entrou na minha vida muito despretensiosamente, inesperadamente, porque quando começamos a Sândalo, a minha intenção não era crochetar. Eu estava só realmente servindo de apoio
para a mãe, porque a mãe fazia as peças em tricô e em crochê, e eu tava cuidando aí da mídia, né? Na parte do loginho, da mídia, da foto, fazendo só o atendimento, tava bem no bastidor nesse sentido, né? Então eu não sabia fazer crochê, aprendi de adulta com a minha mãe e com também depois com o tempo, com outras vídeos, coisas da internet, fui aprendendo, mas ela que me ensinou toda a base. E eu tinha tido um contato com crochê muito nova, com a avó, mas não me encantei com ele não naquela época. Na época eu gostava de sentar com a avó para fazer, para pintar, para fazer ponto cruz, eu fazia outras coisas com ela, mas crochê não era muito minha praia, não. Que legal. E que interessante saber que tu começou na Sândalo, mais nos bastidores, assim, já não começou imaginando que ia trabalhar tanto com crochê. Foi, eu não E tinha aí, nem como que, ideia que eu ia gostar, na verdade, assim, de que... sim. E como que foi que essa virada aconteceu, Ju? Ô, Bru, aconteceu através do fio de malha, por isso que eu sou tão conectada a ele até hoje, né? Faz parte da nossa história. E foi por causa do fio de malha que eu comecei a fazer crochê, de fato, porque eu não conhecia essa matéria-prima, nunca tinha visto, né? Mas a primeira vez que eu vi foi no Pinterest. E aí eu vi aquilo, não sabia o que que era, na verdade, eu vi uma peça, uma bolsa, e aí, tipo, uma carteira, e aí eu fiquei olhando aquilo e pensei com os meus botões, que fio maravilhoso, pena que não vai ter no Brasil, porque essas coisas a gente vê muito fora, né? E a Sim. gente tem também esse primeiro pensamento de que no Brasil não tem, no Brasil não vai ser igual. E de fato, não tinha, até que teve. E não demorou muito. Só que eu fiquei muito obcecada por aquele fio que era mais grosso, sabe? Eu achei aquilo muito fashion, assim, achei muito diferente. Uhum. E aí eu encontrei uma vez numa ida 25 de março, porque eu ficava indo de tempos em tempos para ver se eu achava o bendito do fio, mostrava fotinho assim, aí era engraçado, porque crocheteira raiz, né, de lá de 2014, não conhecia também. E aí as atendentes das lojas da 25 olhavam pra mim com uma cara meio de nossa, isso é muito feio, sabe? Assim, tipo, elas olhavam e falavam assim, pra que você quer isso? Ai, não, tipo assim, leva essa linha, leva esse barbante. Aí eu falava, gente, mas eu quero esse fio. Não tem, tudo bem, eu volto depois. Até que um dia eu fui e encontrei. Comprei 3 rolos de fio de malha, voltei pra casa muito feliz. E eram aqueles rolos que quem começou a fazer fio de malha lá atrás, sabe como eram, né? Só o refugo do refugo do refugo, todo remendado, a cada 10 centímetros tinha um nó. E foi com esse aí que eu comecei. E me apaixonei, achei incrível. Eu lembro que foi difícil achar agulha, porque não tinha agulha grossa. E aí, quando eu também encontrei, era só podia comprar o pacotão. Aí eu falava, moça, mas o que eu vou fazer com 30 agulhas, número, sei lá, acho que era 9. Aí ele falou assim, minha filha, não sei, mas só dá pra comprar se for assim. Tá bom, né? Aí lá fui eu, com 30 agulhas de metal, né? Aquela de alumínio. Ai, Sim. gente, boas lembranças. É legal para quem está começando, na verdade, no crochê com fio de malha agora, que já está entrando nesse mercado com 1 milhão de opções e, né, que tem opções tanto de agulha quanto de fios e né, composições diferentes, não tem nem noção do que foi, né, há anos atrás, para quem realmente estava começando, passar esse trabalho todo, né? A gente não tem noção de que realmente era isso, nem a agulha a gente encontrava. Por aqui eu encontrei o fio, também foi uma paixão, acho que foi 2016, 2017, por ali, mas não encontrei a agulha. Eu demorei um tempo até conseguir encontrar a agulha e conseguir, assim, né, encontrar mais materiais. Era branco e rosa, era só o que tinha. Eram 2 rolos que tinham no armarinho, eu comprei aqueles 2, depois eu fiquei muito tempo até conseguir outro. E eu vou te contar que, assim, a coisa que, ó, secreta,
Não, brincadeira, já falei isso várias vezes, mas eu fui muito sortuda, porque eu cheguei no armarinho, dei de cara com aqueles rolos, fui correndo, desesperada, e finalmente eu achei. Aí eu falei pra mulher, falei, só tem esses? Ela falou, só. Era um fio roxo, estilo de lycra de biquíni, de legging de academia, meio metálico, era um fio muito diferente. Aí o outro era um fio de oncinha, e o outro era um fio, tipo, um pouco magenta, mas ele tinha uma textura, ele era meio grossinho. Que é, inclusive, o... Ai, não vou alcançar, tá muito alto. É o fio que eu tenho meu primeiro cestinho. Eu sei que tá com o banquinho aqui, esqueci de pegar. Depois eu mostro no Stories. Aí eu tenho esses dois e depois eu fiz uma bolsa de oncinha. Então, assim, foi uma coisa surreal. Porque além de ter encontrado, eu ainda encontrei 3 fios super diferentes, assim. E eu fiquei encantada com aquilo, achei mágico, sabe? Que legal, coisa boa. Era para começar mesmo, era para te aguçar, para abrir novas possibilidades Aí que eu fui nessa vida aprender, de porque eu tava atrás do crocheteira. fio. Eu ainda não sabia fazer. Aí depois que eu trouxe o fio, daí eu falei, agora tá, mãe, senta aqui do meu lado e me explica como é que faz esse negócio que eu quero fazer a bolsa pra mim. Aí ela foi me ensinando Que os pontos legal. básicos. Aí eu fiz tipo, uma bolsa de ponto baixo, toda simples, assim. Sim. Que incrível, que bom conhecer, né? Quem ainda não conhecia, conhecer um pouco mais da tua história, que legal. Por aqui é o contrário, a minha mãe tem 1 milhão de ideias, mas não sabe pegar na agulha, mas incentivou muito desde pequena, né? As vós e as tias que sabem fazer muitas coisas, então a minha mãe sempre incentivou que eu soubesse. Então, fiz pintura, fiz bordado, fiz muitas coisas com o incentivo dela. Hoje a gente tem as trocas, porque ela tem uma criatividade assim incrível, muito rápida, ela vem com muitas ideias, mas fazer ela eu ainda não consegui ensinar. Ah, já Ela já foge ela ali. aprende. E aí vamos para as perguntas de coloração. Eu abri uma caixinha na segunda e as gurias ficaram enlouquecidas, 1 milhão de perguntas sobre cores. Eu selecionei, juntei algumas para ver se a gente dá conta aí de responder. Primeiro, a gente quer muito saber da onde que vem a tua inspiração, as tuas referências para trazer para nós combinações maravilhosas. Bru, eu acho que a minha referência vem de tudo, assim. Eu sou uma pessoa muito visual. Eu sempre gravei as coisas muito visualmente, sabe? Meu pai até às vezes tirava sarro de mim, que eu era... E sou até hoje, sou bem perdida de caminho, assim. Eu não consigo guardar muito, sabe? Então eu sou dependente, dirigir dependente do GPS. Só o caminho que eu faço muito. Mas quando eu era mais nova, eles tiravam sarro de mim, meu irmão, ele... Porque eu não guardava os caminhos. Ele falava assim, se eu soltar aqui agora, você sabe voltar pra casa? Eu falava, não sei. Aí eu queria lembrar de algum lugar pra falar alguma coisa. Eu falei assim, é perto daquele lugar que tem aquele muro azul, sabe? Aí ele falou assim, o dia que eu pintarem um muro azul de amarelo, você não vai saber onde tá, né? Sabe, tipo, de gravar as coisas muito fotograficamente. Eu não consegui, sei lá, isso sempre foi... Eu sou assim. E aí eu gravo, eu olho muito as coisas, sou bastante detalhista, eu reparo em coisas que eu acho que às vezes passam despercebido para muitas pessoas, são coisas que normalmente eu reparo. Então eu acho que eu tenho um olhar atento e eu acho que eu acabo reparando em coisas e me inspirando em coisas que talvez no dia a dia passem batido, desapercebido. Então, eu sou uma pessoa muito detalhista e eu gosto muito de imagem. Eu salvo muita imagem, gosto muito de ilustração. Às vezes eu entro no Pinterest e, tipo, começo a procurar pattern, assim, né? Tipo, figuras, estampas. Porque isso me inspira, isso me agrada, sabe? Me deixa feliz ver coisas, imagens e cores. Isso já me traz uma sensação muito boa. Então, eu vou pegando referência nesse sentido. Vejo referência também ao meu redor, na natureza, aquela coisa toda que eu já até falei sobre isso, mas eu sou uma pessoa muito gráfica e eu sempre tive esse, sabe, esse coração quentinho com esse tipo de coisa, assim. E eu acho que foi daí, assim. Vem daí, sabe?
A Sim, na inspiração. verdade a inspiração está em todos os lugares, né? Quando a gente está sensível, né? Atento, a inspiração pode vir de todos os lugares, né? E aí, quem tá assim querendo começar. Ah, não, antes disso, peraí, que eu não posso pular as perguntas hoje. Perguntaram se tu usa o círculo cromático para facilitar na criação das paletas. Olha, hoje em dia eu já não, não vou dizer que eu não uso, porque a teoria já está gravada na cabeça, né? O que eu quero dizer de não uso, assim, eu não pego o círculo e fico lá olhando. Mas a teoria cromática me ajuda de fato, né? Quando você sabe que você quer colocar ali naquela paleta algo que seja mais contrastante, que chame mais atenção, que seja mais fora da caixa. Você vai procurar cores que são opostas, cores que tragam exatamente isso que você quer passar. Então, saber, entender como funciona o círculo, né? Ajuda, é uma ferramenta que auxilia. Mas também não é a única forma que eu entendo de sentir e perceber cor. Eu acho que é bem isso. Eu acho que cor é uma sensação, né? Tanto que cor é uma percepção bastante particular também, né? Então tem muito da nossa sensação pessoal, da nossa própria vivência, do que a gente gosta, do que aquela cor passa para nós, independente da parte teórica, né? Mas eu gosto, tipo, é uma ferramenta que eu acho que auxilia bastante, principalmente para quem tá começando, mas eu não acho que a gente precise ficar preso na ferramenta, sabe? Para quem não sabe o que é um Sim. círculo cromático, isso aqui é bem simplificado, porque existem círculos que têm mais nuances, né, das saturações das cores e tudo mais, mas para mostrar como é, isso é um círculo cromático. Sim, na verdade, vale a pena, assim, quando a gente está iniciando, né? Não tem muita noção de por onde começar. Eu acredito que o círculo cromático ajude, né? A entender melhor como que funcionam as cores, mas aí, como tu diz, né? Com o tempo e a teoria a gente já introjetou a teoria, aí já consegue ousar mais, né? Eu acho que quando a gente fica muito limitado à ferramenta, ao uso da técnica ou esse tipo de argumento, assim, né, mais preso, a gente fica um pouco travado e aí a gente já fica com algumas crenças, alguns bloqueios, tipo, ai, vou ter que estudar, ai, não, deve ser difícil, ai, não, vou. Sei lá, eu acho que o ser humano tem um pouco desses, né, a cabeça da gente vai indo por uns caminhos que às vezes se fosse uma coisa mais fluida e divertida, da sua própria, né, sensação, não seria tão penoso. Mas aí quando a pessoa pensa, eu tenho que ficar preso ao círculo, tenho que entender o que é cor análoga, ai meu Deus, e aí já causa um bloqueio, que eu acho que é em cima de um bloqueio que a gente já tem em usar cores. E aí o negócio trava de vez, né? E aí eu acho que vem um dos lugares de onde surge essa dificuldade tão grande dentro de um assunto que era para ser tão mais leve, né? Mais gostoso e tal. Sim. Sim, eu gosto muito das falas da Bianca, do Trem de Linha, que ela sempre diz isso, assim, que a gente pode se permitir. E que se hoje a gente misturou várias cores e saiu horrível na rua, beleza, amanhã tu não sai daquele jeito e vai trocar e vai E sentir horrível de para uma quem, não outra é maneira, mesmo? né? Se você tá Também. feliz, Exatamente, exatamente. A Cláudia está dizendo, boa noite, amando o tema, tenho bastante dificuldade em ornar cores. Aproveita, Cláudia, que a Ju está trazendo aí novas possibilidades para nós. Eu tenho muito essa coisa do sentir mesmo a cor, acho que cada cor bate de uma maneira diferente, assim, né, no coração, na vibração e tudo mais. E se a gente consegue se permitir, né, misturar essas sensações, esses sentimentos com as cores, deixa tudo mais leve, mais tranquilo para conseguir fazer as nossas misturas, né, os nossos testes. E aí, aproveitando, né, falando para quem está iniciando e tudo mais, quem está querendo fazer as primeiras composições, por onde que tu indica começar, Ju? eu acho que, como é uma questão visual, né? Eu acho que isso tem
muito impacto, é importante que a pessoa realmente consiga olhar. Por isso que o círculo pode ajudar, mas também pode atrapalhar, porque nem sempre ele tem as variantes das tonalidades. Alguns têm, mas alguns não. E às vezes a gente olha aquele monte de cor muito saturada e a gente não gosta, porque tem gente que não gosta de cores muito vibrantes, porém não significa que não goste daquela cor. Né? Às vezes, eu não gosto de rosa, mas é que eu não gosto de rosa choque, mas o rosa pastel eu gosto. Então, existe um pouco disso também. Então, acho que uma ferramenta legal para quem quer começar a pegar os próprios novelos, lápis de cor, pedaço de papel, alguma coisa que você tenha visual para você começar a fazer alguns estudos e sentindo mesmo, se colocar ali por um momento de estudo, um momento de você perceber, ver o que você gosta. E eu acho que não dá para partir logo de cara em uma paleta muito grande. Isso pode ser um pouco desconfortável, porque você vai ficar indeciso, vai ficar trocando muito, de repente combinar 2 cores, aí você passa a combinar 3 cores. Existem as duplas, que são as duplas dinâmicas das combinações e que todo mundo usa porque é zona de conforto geral, né? Tipo, rosa bebê com cinza, amarelo com cinza. São cores que as pessoas já têm noção que elas combinam, que elas ficam agradáveis. E aí quando você fala assim, mas combina roxo com verde, a pessoa faz, ai, credo, roxo com verde, não. E aí é importante a gente se colocar, né, nesse lugar realmente de estar aprendendo, estar disposto ali a estudar e ver o que acontece. Outra coisa que é muito legal é fazer essa mesma experiência com essas variantes de tonalidades. Porque eu já falei isso em outras lives também, e é uma coisa que eu uso muito em todas as minhas paletas, dicas, já anotem aí. Quando a gente tem mais de 3 cores numa combinação, eu sempre pego uma dessas cores, escolho uma delas e replico ela num tom e subtom. Então eu ponho ela mais saturada e ela mais fraquinha. Não tem como dar errado, cria mais uma camada, né, dentro dessa composição. Quanto mais camadas a gente tem, mais interessante aquilo se torna, porque se torna mais complexo, né? Não significa que não vai causar estranheza, pode até que cause, mas isso também é bom, né? Se tratando do lado artístico da coisa. Então, é aquela coisa de fugir do que é convencional, né? O que todo mundo acaba usando porque é mais fácil, mais comum, o que todo mundo já aceita melhor, né? Que legal. A Michelle tá dizendo aqui, eu salvo as paletas da Ju para usar nos amigurumis. Eu também salvo aqui e uso bastante como referência. Obrigada. Assim, para misturar por aqui, entre 3 até 4 cores eu consigo, mas mais do que isso, para mim já fica bem difícil. A Pri tá dizendo, quando mexo nos meus novelos para organizar, já fico brincando com as combinações. Eu também, eu adoro quando eu tô fazendo algum pedido que junta assim, né, os rolos, e eu penso, nossa, olha que linda essa junção. Eu tiro foto, que é para poder depois usar, porque às vezes é isso, né? São cores que a pessoa nem vai usar junto, ou enfim, né? Montou a sua composição e ficam maravilhosas juntos, e a gente não pensou nisso, né? Sim. Um fato curioso, quando eu trabalhava com as encomendas, e a minha mãe também tem muita percepção de cor, ela também gosta de ousar, ela não é uma pessoa que fica muito no lugar comum, assim. E a minha mãe ela ainda é a pessoa que não gosta nem da simetria, então ela gosta de brincar com proporções diferentes, quebrar as linhas no meio e mudar, fazer listras grossas e listras finas. Ela é uma pessoa que não é muito da simetria, não. E eu acho que eu também fui aprendendo um pouco disso, dessa liberdade criativa com ela, sabe? Mas quando a gente fazia a encomenda, eu comecei a fazer... porque foi chegando uma e depois vai indicando para outra, coisas para mães, né? Para quarto, enxoval, essas coisas. E eu ficava louca da vida, porque eu tinha aquele monte de fio bonito, fio estampado, fio de outras cores e tal. E aí elas queriam tudo, era rosinha bebê e cru, rosinha bebê cinza e cru,
ou rosinha bebê, bege, cru, e não saía daquilo. E para os meninos... Segue mais ou menos assim. E para os meninos, azulzinho e a mesma coisa. E eu falo, gente, vamos fazer um negócio laranja, vamos fazer um... Sabe? Eu sou muito colorida, porque a infância é colorida. A infância não tem essa coisa de, ai, cor de menino, cor de menina. É cor da infância, é cor da alegria, cor divertida, sabe? A gente já cresce tão polido depois que a gente não... Ai, não vou usar, porque se eu for de vermelho, vão achar que eu tô querendo me mostrar. Ai, eu não vou de preto, porque preto é muito básico. Ai, eu não... Sabe assim, a gente já fica tão encanado depois que fica adulto, que na infância tem que usar tudo. Eu acho muito isso, sabe? E aí eu ficava irritada de elas não aceitarem que eu pudesse escolher as cores. Quando eu tinha uma cliente que falava assim, Júlia, confio em você, você pode escolher o que você quiser. Eu amava, ficava muito feliz. Ai, que felicidade. Sim, na verdade é muito difícil ainda, né, encontrar mães que consigam ousar nas cores do bebê. Eu acho que agora já tá um pouco melhor, né, já tem mais gente ousando, mas ainda é muito fixo, né, nessas cores mesmo, bem de bebezinho. Vamos ver o que a Jana tá dizendo aqui. Eu amava as combinações na época das encomendas, os tapetes com estampa. Ih, Jana, perdi, meu Deus do céu. Eu me sinto muito presa ao simétrico, ela tinha dito antes. Ai, ai, ai. Vai subindo, eu vou perdendo. É muito rápido, gente. Manda na interrogação, que aí a gente lê. Ai, vamos voltar aqui para nossas perguntas, senão eu me perco no papo e a gente vai passando muito do horário. Também... para ajudar as meninas que têm aí receio em ousar na hora de combinar, o que a gente pode ir abrindo a mente para quem tem aquela vontadezinha de trazer mais cores para o seu dia a dia, mas ainda está com medo? Primeiro, não tenha medo, porque medo, para mim, a gente tem que ter medo de coisa ruim, da maldade das pessoas, de coisa ruim pode acontecer com a gente, entendeu? Medo de usar cor, gente, não vai acontecer nada, né? Não, pensa, tem que primeiro tirar esse medo, que não tem sentido. Aí, eu acho que outra coisa que a gente tem muito, e é uma coisa muito doida, porque é um paradoxo um pouco assim. Nós, mulheres principalmente, mas acho que nós, pessoas, seres humanos, a gente tem muito receio de sermos julgadas, né? Com tudo. É aquilo que eu falei. Se eu for assim ou assado, vão me julgar. Se eu mostrar meu trabalho, não tá bom o suficiente, vão rir da minha cara. Se eu não sei o quê, aí outra pessoa vai ver. Se eu colocar o preço, outra pessoa vai ver, vai roubar meu cliente. Tudo é um medo do que o outro vai dizer, pensar. Por quê? Eu acho que isso vem muito do nosso lugar julgador, né? A gente sempre está olhando para o outro também com um pouco dessa crítica, desse olhar crítico, e a gente faz isso com a gente mesmo, com medo do que o outro está fazendo, porque é um comportamento que a gente carrega há muito tempo e às vezes inconscientemente. Então, eu acho que o medo de usar cor e sair é um pouco disso. A gente traz desde sempre muitas limitações para as coisas. A gente tem que se encaixar numa caixa e ficar lá. Então, se eu sou muito colorida, a gente vai associar isso é over, isso é brega, isso não é chique, isso não é clássico, isso me faz parecer infantilizada ou sei lá mais o que. Então, eu acho que o medo vem de coisas mais... E é muito assim, se a gente tá falando de cor e parece, nossa... Mas é isso, gente. As coisas são mais profundas normalmente, né? E tentar entender, conversar com você mesma do porquê que você tem tanto bloqueio para colocar um ponto de cor. Seja na sua peça, que às vezes nem é para você, né? Seja para colocar no seu quarto, é o seu quarto, é o seu lugar, só você tá ali, só você entra. O que importa é agradar você, não os outros, né? Tipo, ai, nossa, mas tem que ser tudo bege, ai, eu vou enjoar. Se enjoar, depois troca. Você é crocheteira.
Depois você faz outra capa com a sua almofada e troca a cor. Isso aí. Sabe? Tá tudo certo. Eu pareço desequilibrada até só de preto. Não, Eu Mi, entendo. sai do preto. Vamos lá, mais cores. E eu acho assim, ô Bru, eu acho que existe também a pessoa que vai refletir sobre isso e ela vai chegar à conclusão de que ela é feliz com pouca cor, que muita cor pra Sim. ela realmente ela não gosta, não, sei lá, também vai ter. Sim. Então eu acho que esse monte de imposição é muito chato, né? Muita regra, muito. Isso e é uma coisa que vem da tendência, né? Da moda, da indústria, do que a gente encontra, do que o mundo fashion oferece também. Às vezes a gente tem problema, vamos supor, de tamanho da roupa. E aí, quando você vai encontrar a roupa que é pro seu tamanho, não tem a roupa muito estampada ou muito colorida. Aí você vai lá, é uma roupa. Você fala, meu, isso não tem nada a ver comigo. Eu sou uma pessoa. Só porque eu uso tamanho maior, não tem, ou que eu uso tamanho menor. Tem as meninas que também têm o tamanho pequeno, e aí só tem roupa, tipo, pra criança. E não Infantil. tem roupa adulta. Enfim, a gente passa por inúmeras coisas, né? E eu acho muito incrível nós termos o poder nas nossas mãos, né? De fazer o que a gente quer, o tamanho que a gente quer, com a cor que a gente quer. Eu acho isso incrível. É muito mágico. Sim, sem dúvida. É mágico, é muito poderoso, né? O sentimento do vestir uma roupa que foi tu que produziu, de sair com uma bolsa, e a pessoa pergunta, ai, que linda, de onde é essa tua bolsa? Fui eu que fiz, né? O dizer fui eu que fiz, não tem preço, não tem nada que consiga explicar esse sentimento, né? É muito maravilhoso. É um lugar muito privilegiado, porque se a gente fosse ter que comprar bolsas, por exemplo, a gente ficaria sempre no básico, a gente não poderia ter muitas. A gente ia ter 2, 3 bolsas, ia ter as bolsas, uma preta, uma marrom e uma clara, sei lá. Né? E a gente fica nesse lugar de que tem que combinar com tudo, porque eu não tenho como ter muitas coisas. Agora, quando a gente pode tecer, é incrível, porque a gente pode ter bolsa rosa choque com listra, que tá tudo certo, né? Sim, verdade. E aí, como combinar as cores para compor peças bem coloridas? Alguém que quer fazer alguma coisa super colorida, o que que tu indica assim, para a pessoa conseguir compor? Eu achei muito legal essa fala de usar um tom acima e um tom abaixo de algumas cores. Achei isso muito legal. Isso já é uma dica bem legal, que eu acho que facilita muito o processo de você construir essas camadas, né? Então você pode aí acrescentar sempre essa quarta ou quinta cor que se repita. E outra coisa que eu acho que pode ser facilitadora é você partir a primeira cor que você escolher, né, para quem está começando, que seja uma cor que faça sentido para você, uma cor que você goste de fato. Então, eu gosto muito de azul. Então, eu vou escolher azul para ser meu ponto de partida. E eu acho que já facilita um pouco o processo. Se você pega, eu odeio marrom, mas quero fazer uma paleta com marrom, você já vai ficar com, né? Não vai ser já um exercício muito fácil. Então, outra coisa que eu já aprendi também com a vida e com outras coisas que agora eu lembrei é não ficar falando pra você mesmo, tipo, eu não consigo, ou eu não gosto, ou eu odeio. Eu tinha bloqueio com direção e eu fui perceber durante a análise, por muito tempo, que eu repetia muitas vezes pra mim mesma, eu não gosto de dirigir. Eu não gosto de dirigir. Eu não gosto de dirigir. Mas, na verdade, não é que eu não gostava. Eu me coloquei nesse lugar, nessa caixinha de eu não gosto de dirigir. Aí eu fiquei, por que eu não gosto de dirigir? Não tem motivo nenhum de eu não gostar de dirigir. Só que eu tô acreditando nessa minha própria verdade. Então, quando a gente fica, eu não gosto de fazer isso, eu não gosto dessa cor, ou eu não consigo fazer isso, ou isso não é pra mim, e a gente ficar, né, falando isso pra gente muitas vezes, a gente realmente não vai sair desse. Isso vai ficar ali, ok, tá registrado, e a gente deixa pra lá, né? Mas faça o exercício usando uma cor que você goste bastante, parte dela. Aí você pode usar sempre um ponto. Se é uma paleta que você quer fazer
mais vibrante, alegre, que tem essa sensação mais, como eu posso dizer, mais assim, né, sabe, mais leve. Você pode usar pontos de luz, né? Usar uma cor mais clara dentro da paleta também. Você pode sempre inserir uma cor neutra clarinha, um off-white, um cru, um areia. Vai trazer um pouco esse ar mais sereno dentro de uma coisa colorida. Se você quiser passar uma coisa mais, uma coisa mais pra noite, mais sóbria, né? Você pode usar uma cor mais escura. Sempre pode ter os básicos dentro de uma combinação, que também tá criando camada dentro da paleta, porém é o básico. Então, usar o branco e usar o preto ou o cinza, o grafite e suas variações, também é um aliado, né? É uma ferramenta que faz o negócio ficar mais fácil. Então, aí a gente já tem 3 cores que a gente colocou juntas, um subtom de outro e uma cor neutra. E aí, né, a missão fica só em colocar mais 2, que não vai ser tão difícil assim. Ai, olha que legal aqui, ó. Júlia, vendo você fazendo, acabei começando a fazer através das suas aulas. Muito obrigada. Ai, que legal. Beijo, não Acho tá que ela mais estava rodando falando. comentário pra mim, que eu não tô mais conseguindo ler nada. Parou. Sim, eu vou. Aconteceu comigo também, meu Instagram também é maluco, mas eu vou lendo os comentários que as gurias Tá vão bom. passando. Beleza. E aí, o pessoal perguntou também como diferenciar as cores quentes das cores frias. Tá. Bom, cor fria e cor quente não é uma coisa tão complicada da gente gravar, porque a gente pode lembrar dos elementos natureza, né? Que acho que já facilita bastante. Então, quando a gente tem os tons frios, a gente tá falando da cor que lembra ali a água, que lembra a natureza, que lembra o verdinho, o fresquinho da floresta. Então, esses são os tons frios que a gente tem na nossa paleta, na nossa roda das cores, né? Então, a gente tem os verdes, os azuis, até um pouco do roxo. O roxo, ele tá ali chegando no rosa, né? Então, dependendo da tonalidade dele, pode ficar. E o amarelo, a mesma coisa. Ele pode ser mais cítrico, puxando mais pro verde, como ele pode ser aquele amarelo bem quentão, bem gema de ovo, que daí ele tá mais pro lado quente. Então, a gente, né, tá chegando no laranja. Então, é legal o círculo pra gente entender isso. O amarelo tá chegando mais pro verde, ele é um amarelo mais frio. A gente pode encontrar esse tipo de nomenclatura também, sabe? Esse é um roxo quente, esse é um cinza quente. Isso a gente vê muito no universo do design e da decoração também. Vai comprar uma tinta, você pegar a cartela lá de cores da tinta, você vai falar para um moço: moço, eu quero pintar minha parede de cinza. Ele vai te dar uma cartela de cinzas. E aí vai ter cinza meio marrom, cinza meio azul, cinza meio roxo, cinza meio verde, cinza meio amarelo, cinza puro. Então, existem tonalidades dentro das cores, né? Então, isso pode existir com todas as cores, independente delas serem frias ou quentes. Mas a gente tem as cores quentes, que daí são as cores que a gente também vai remeter às coisas que são quentes na natureza, né? Os elementos. Então, o fogo, o sol e esse tipo de coisa. Então, você lembra que vai ser o amarelo, o vermelho, o laranja, o rosa. E aí, o rosa é a mesma coisa, né? A gente vê rosas que puxam mais pro vermelho e rosas que puxam mais pro roxo, mais azulados. O design, ele tem a parte interessante de quando você conversa com alguém da área e ele fala assim: isso aqui é um azul, mas tem muito magenta. Diminui o magenta e coloca mais amarelo, né? Quando você tá fazendo alguma arte, assim, você tá bom, você entende. Agora tem gente que olha e fala assim: mas é porque as cores, ela tem outras cores dentro da composição. Sim, quando eu estava fazendo a faculdade de moda, uma das cadeiras que era sobre cores, a gente tinha que misturar as tintas e fazer um trabalho só sobre cinzas coloridos, que era bem isso, era para sentir dentro do cinza outros tons, né, outras possibilidades dentro do cinza. E eu trabalhei durante algum tempo num laboratório que desenvolvia cores para tecidos. Então eu tenho muito esse olhar, assim, né, de esse rosa tem muito azul, esse rosa
rosa, tem muito amarelo, né? O vermelho, às vezes vem um vermelho que eu digo, esse vermelho tá super amarelo. Eu gosto mais dos tons de vermelho que estão mais puxadinhos pro azul. Então, enfim, tem um olhar, né? E aí aqui em casa é isso que acontece. O Felipe e a minha mãe ficam olhando. Aí às vezes eu mostro para eles, se tu comparar esse com aquele, né? Coloca 2 tons do vermelho, um do lado do outro. O que tu consegue enxergar nesse? O que tu consegue enxergar naquele, né? Quando a gente consegue ir apurando um pouquinho mais o olhar, é mais perceptível, né? E faz diferença. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Quando a gente tá com uma paleta, por exemplo, toda puxando pro quente, a gente quer colocar um cinza e a gente coloca um cinza azulado ou roxeado, às vezes não casa bem. E a gente fica, poxa, mas a Júlia falou que se eu colocasse um cinza e ficaria legal, e tá ficando horrível, porque às vezes o tom do cinza tá puxando pra algo que não tá dentro daquele universo ali conversando muito bem. Então, às vezes causa um pouco dessa estranheza para umas pessoas, para outras talvez não. Sim, sim. E aí, Ju, deixa eu ver se eu peguei todas as perguntas, porque depois elas vão reclamar se eu não peguei todas, né? Acho que sim, gurias. Acho que passamos por todas. Se vocês tiverem mais perguntas, mandem aqui nos comentários que eu vou fazendo. Enquanto vocês mandam as perguntas de vocês, eu quero que a Ju conte para nós da época que ela fazia encomendas. Uma encomenda que foi assim inusitada, ou que deu muito trabalho, ou que foi um super desafio. Conta para nós uma história de encomenda. Eu tenho várias. Eu recebi uma encomenda uma vez de fazer 2 cachepôs, 2 cestos. Na verdade, não eram cachepôs, eram cestinhos maiores. Com a cara, né? Que representassem os 2 cachorrinhos da cliente. E eles eram aqueles tipo... Eu acho que era tipo o Lulu da Pomerânia, que era aquele peludinho assim, meio raposinho. Aí era um pretinho e o outro era meio marronzinho. Eu não sei se era essa raça, mas era um cachorro mais peludinho, assim. E aí eu fui fazer um cesto que tivesse... E eles usavam gravatinha. E aí eu coloquei no cesto embaixo, assim, as gravatinhas borboleta dos cachorrinhos dela. Mas isso, tipo, há muito, muito, muito tempo atrás. Eu nem sabia fazer direito os cestos de bichinho, assim. Acho que eu não tava ainda mais habilidosa nisso, mas eu lembro que eu peguei, porque eu achei muito fofo. Falei, socorro, preciso tentar fazer, porque eu achei uma graça aquilo. Que legal. E aí ela me mandou a foto, achei super bonitinho. Também, recebi. Encomenda de coisa de bichinho eu recebi, assim, tipo, eu quero fazer cesto pro quarto do meu filho, eu quero um cavalo, um porco, um raposa e um outro lá, não lembro. Aí lá vou eu, né, inventar os bichos, porque quase que você põe nos textos, não tinha tanto recurso assim. E aí fiz tal, foi coisas mais desafiadoras. Também teve uma vez que tive que fazer um tapete grande, eu não tinha feito nunca tão grande. E eu falei, eu faço já fiz até tantos metros, vou fazer desse. Mas assim, nunca mais. Falei, você tá doido? Eu coloquei lá no meu catálogo, aceito comer esse tapete até 1,20 m de diâmetro. Porque, sei lá, era de 2,40 m. Eu achando assim, não, dá pra fazer. Quase morri de dor. Tive que ficar sentada no chão fazendo. Eu falei, eu vou ficar passando por isso pra quê? Eu falei, não, eu vendo os de 1,20 m e é isso. Se quiser maior, paciência. Porque depois não dá nem pra lavar o bem do tapete, porque não tinha nem fio levinho. Eu só usava fio residual, não existia outro tipo de fio. E aí era, às vezes, uns fios super pesados, né? O tapete ficava com quilos e quilos e quilos. Que mais? Teve uma vez que eu fiz encomenda para um hotel, que eu fiz cestinho para colocar as amenities lá do banheiro, que foi muito legal, que eu achei incrível, que a pessoa me achou, e aí eu fiz. Mas isso também já tudo muito tempo atrás. O Marcos está dizendo, Júlia, meu nome é Marcos, eu estou muito feliz por ser seu aluno. Você não sabe o bem que está fazendo. Ai, que coisa boa. Ai, que lindo. Beijo, Marcos. Obrigada. Que legal. Eu vi que o Vini está por aí também. Beijo, Vini. Na verdade, de meninos são poucos, né? Tanto que aqui na Polvo eu acabo sempre usando os pronomes no feminino, né? São bem poucos. Eu peço até desculpa pra eles, mas eu acho que eles entendem. Porque, gente, é tipo 99% mulher e tem 1%
de sempre então eu acabo falando com a maioria. E às vezes eu mando um todos pra incluir todo mundo. Mas eu já até conversei com eles, falei, gente, vocês me desculpem que às vezes eu falo, ai, gatas, deliciosas, mas a gente tá junto. Isso aí. É Rose, né? Às vezes eu me atrapalho com os nomes. Júlia trabalhou com encomendas de que segmento? Olha, eu nunca fui a garota caixinha. Sei que tem muita gente que vai ser contra o que eu vou falar, que vai falar assim, ai, tem que pôr nicho dentro do universo do crochê, porque você tem que ser especialista. Hoje em dia, eu acho que isso pode até fazer mais sentido, porque temos um mercado muito inflado, né, cresceu muito, graças a Deus, isso é muito bom. A gente está tendo mais reconhecimento e visibilidade. Porém, na minha época de encomenda, que não é uma regra, porque não era essa a realidade, não tinha muito. Então eu pegava tudo que tinha para fazer. Só que eu trabalhava, né, Ju, naquela época. Exato. E assim, eu criei um catálogo base, mas às vezes surgia uma coisa fora daquele catálogo, mas que eu topava fazer, que eu achava que dava conta e que seria legal. Eu também fazia, mas eu não fazia, nunca fiz vestuário, nunca trabalhei com vestuário. A gente fazia acessórios, então a gente tinha a parte do inverno, sempre tinha a coleção de inverno, golas, cachecóis, tinha coisa de tricô, coisa de crochê, gorro. Fiz muita coisa infantil também, acessórios, e também fiz muito fio de malha. Então eu fiz bolsa de fio de malha há muito tempo, vendia um monte de bolsa e vendia muita coisa de decoração. E aí acabou que chegou num lugar em que eu comecei a atender muita mãe. Na época, eu acho que foi uma coisa que não era muito comum, as pessoas procuravam coisas diferentes para os quartinhos. E acabei entrando nesse universo também, meio que inesperadamente, porque nunca foi a minha intenção, assim. E também foi uma experiência bem legal. Eu fiz bastante coisa, assim, cesto, aquelas bandejas para organizar as coisinhas, né? Não, em cima do trocador e coisas assim, esse tipo de kit eu fiz bastante. A Pri fez uma pergunta bem legal, ó. Vale a pena seguir as tendências de moda nas nossas peças, cores, padrão e etc? Eu acho que tudo tem a ver também com como você trabalha. Então, se você trabalha com encomenda, você pode mostrar, né, as tendências, você pode ir atrás dessa cor, porque provavelmente alguém vai te procurar querendo a bolsa da cor do momento, né? Agora, quando você trabalha com pronta entrega, você tem que sempre pensar que você também tem que ter o que não é tendência, né? Você tem que ter a bolsa básica também para oferecer, porque às vezes a pessoa não vai comprar para ela vai comprar um presente, ela tá procurando algo rápido, a pronta entrega e tudo mais. Então, acho que também tem um pouco das duas coisas. Hoje a gente tem uma oferta muito imensa de fio. Só eu sei o perrengue que eu passava para, tipo, achar um fio mostarda, por exemplo, gente. Não tô brincando. Não tinha. Marrom, não tinha. Era resto da malharia. Então, se não se usa muita roupa marrom, não se tem muito fio marrom. E era muito difícil, muito difícil. Quando eu achava, eu fazia estoque, assim. Eu falava, eu já comprava... Quantos tem? Ah, tem 4. Eu quero os 4. Porque senão, a gente não conseguia atender. Então, também eu ia para esse lado meio colorido, que às vezes não tinha fio. Eu falava assim, olha, mas tem roxo. Você não quer roxo? Roxo vai ficar lindo no quartinho também. Maravilhoso! Como é que você vai saber? Então, era luta, era perrengue mesmo para achar as benditas das cores. Então hoje a gente tem uma gama muito grande, tem mais o que aproveitar. Então, tem o azul da tendência, que é o azul cerúleo. Tem o rosa Barbie, que agora vai bombar o Barbiecore. Legal! Pega esses fios, em algum momento isso pode chegar para você, né? As pessoas, e você pode, inclusive, usar esse argumento. Olha, temos disponível na cor da tendência. Vai usar muito, vai bombar e etc. Também é um argumento de venda que dentro do público que você talvez atenda faça sentido. Mas eu trabalho no nicho e eu atendo mulheres que são mais velhas, mais clássicas, às vezes elas não estão muito preocupadas com tendência Barbiecore. Então não precisa ter o rosa Barbiecore, entendeu? Sim.
vai também Tudo disso, né? Do que depende. público que você está atendendo também. Sim, sim, quando a gente. E por isso é também importante, em algum nível, a gente entender quem é o nosso público, né? Por mais que de repente, né, eu não trabalhe só com um nicho, mas conseguir entender, conhecer um pouco desse público vai te ajudar também na hora de escolher os materiais e as cores que tu vai usar, né? A gente tem que se garantir, sabe, Bru? Porque eu acho que a galera, com a internet e com um universo que explodiu, né? Que é o do handmade, as pessoas olham muito pro ateliê da coleguinha. Aí fala assim, ah, mas tá todo mundo fazendo coisa rosa, então tem que fazer. Mas se não fizer sentido pro seu público e se não fizer sentido pra sua marca, você não precisa. Só que aí a pessoa fica com essa coisa assim, mas se tá todo mundo fazendo, não vou fazer, eu vou ficar errada da história, né? E aí a gente fica, às vezes, rodando atrás do próprio rabo, coisas que meu marido gosta de falar, porque a gente fica, né, meio perdido, assim, tipo, ah, mas eu tenho que fazer o que tá todo mundo fazendo, que tá dando certo, mas às vezes ali dentro da Não sua vai dar marca, do certo. seu público, não vai fazer sentido nenhum. Verdade. Tem que A Mel garantir perguntou. sua bronca, entendeu? Tipo, ah, pra mim não Sim. faz sentido e é isso. A Mel perguntou quais os nomes que você busca, que você segue como inspiração. Eu acredito que seja nessa função das cores que a gente está, Hum. né, está falando. Se tem alguma Ai, gente, pesquisa, eu sou. alguma coisa Primeiro que que eu tu sou faz. péssima de guardar nome de perfil e nome de. Às vezes eu quero lembrar, eu tenho que. Eu salvo as coisas pra, tipo, eu vejo na pasta que eu já falei, sou visual. Então eu posso lembrar assim, tipo, tem aquele perfil que tem aquelas fotos assim, sabe? De escrever tudo e não sei o nome. Se for depender de eu lembrar o nome e buscar na lupa Eu pra sou mostrar pra dessa. alguém, eu nunca acho. Então eu salvo as imagens. Mas eu gosto muito, tem uma loja de papelaria, que eu não lembro o nome, mas que eu amo, que eu acho assim incrível pra mim, tudo para mim. Tem duas, na verdade, que eu gosto muito. Uma eu sei que ela é do Nordeste, não lembro agora da onde que ela é exatamente. E a outra, que eu fico até chateada, eu falo assim, queria que fosse aqui mais perto, porque é caro o frete pra cá, pra São Paulo. E tem uma outra papelaria que ela tem muita estampa, as coisas bem florais, e eu também gosto muito de estampas florais. E ela também tem cores que me atraem, assim, e eu gosto e aprecio salvar. E eu gosto muito, gente, de. Eu sou muito ligada à decoração, eu trabalhei na revista, trabalhava logo no começo da faculdade, eu trabalhei um tempo na editora Abril. Então, eu trabalhava na redação da Casa Cláudia e da Arquitetura e Construção. E eu fui, tipo, absolutamente picada pelo bichinho do decor. E eu amo esse universo. Então, eu vejo muita foto e gosto de coisas coloridas, assim, sabe? Salvo muito coisa de planta, eu sou a doida da planta. Então eu tenho muito perfil de planta e que me inspira, porque daí a decoração, né? São casas muito legais com plantas, então são coisas que eu acho que dão muito match. Eu não sou uma pessoa muito conectada com perfis de moda, porque eu me conheço, às vezes eu fico meio. Eu entro num lugar meio nebuloso de ficar me comparando, ou de ficar um pouco frustrada de não poder ter determinada coisa, então eu não sou muito de ficar tão conectada. Eu olho, eu gosto, mas não é uma coisa que eu acompanho assim tanto. Acompanho o suficiente pro meu trabalho, assim, sabe? Então eu não sou muito de olhar referência disso, assim. Mas eu posso até dar uma reunida depois amanhã, de repente é uma ótima ideia de conteúdo, para colocar uns perfis que me inspiram, assim. Tem uns outros de coisa de bordado que eu sou doida, viciada, que eu amo. Parece no meu feed, eu fico louca. Eu entro e depois fico 3 horas vendo o perfil das pessoas, mas de cabeça os nomes, assim, eu não sei. Sim, na verdade eu brinco que é um buraco negro, né? Quando a gente começa a olhar, o Pinterest é uma coisa que assim, ele engole a gente É e caminho sem volta. nunca mais tu sai, quando viu já passou a tarde toda, já atrasou para fazer todos os vídeos, encomenda que tinha que entregar, porque tu entrou para ver a referência de uma coisa e aí já apareceram 1 milhão de ideias, né? É bem É por aí. bom, Pra mim é mas esse caminho aí. É um ele imã que me suga a puxa. gente. E Ju, fala para nós quem que te inspira no mundo artesanal?
Ai, no mundo artesanal, tanta gente, sério. É até difícil de nomear. Eu sou apaixonada pela Suzy Mil, isso também não é surpresa, porque acho que todas nós somos. Ela foi uma das Somos. Que primeiras fotos pessoas que incríveis. eu encontrei, assim, então eu acho ela incrível, eu acho ela uma pessoa maravilhosa. Primeiro que eu sou encantada com a língua, eu amo tudo que é em espanhol, e aí eu gosto, e eu amo, assim, muito. Eu, tipo, gosto, ela me inspira muito. As fotos me inspiram muito. Isso que eu tô falando, essa referência de textura, cor, cachorrinho, planta, a composição da vida que ela mostra no feed, eu acho lindo, sabe? Me encanta muito. Queria ser amiga. Beijos. Também. Suzy Mil nos adiciona. Tem uma outra menina que é da Argentina, que ela se chama Júlia também. O perfil dela é Mamaquilhas, alguma coisa assim, não lembro também o arroba direito. E eu também adoro, ela é bem colorida, tem o cabelo curtinho, assim. Ela é super colorida, mas eu acho ela incrível, ela também é uma vibe, assim, ela é toda alta astral, eu gosto muito. Daqui, gente, todas as minhas amigas maravilhosas. Aí tem um monte de gente, né? Eu admiro muito todo mundo. Os meus colegas todos de projetos, né, que eu já convidei. Tem uma galera do Amigurumi que eu sou, tipo, babo, assim, porque é até difícil de citar uma pessoa. Porque eu babo muito, tipo, a Bia da 2B, a Josi, são pessoas que, tipo, eu olho aquilo e falo, gente, como é que faz um negócio tão rico, sabe? Eu acho incrível. E é uma expertise que eu não tenho, então eu admiro pra caramba, assim. E é isso. Eu admiro muita gente. Me Cheia de inspiro inspirações. em muitas pessoas maravilhosas. O Mas foi nosso legal que mundo tá trouxe. assim, né? De gente talentosa, então. Tá, é E tem os verdade. meus da Ateliê Mão de Mãe, que fazem vestuário belíssimo, belíssimo, assim, tipo, perfeitos, maravilhosos. Eu comecei a seguir eles faz pouco tempo e é muito lindo, né? Eu tô apaixonada. Eles são maravilhosos, incrível. Quem não conhece, vale a pena. Sim, voltando um pouquinho na função que estava falando assim das tendências, né, que não segue muito essa função das tendências de moda, eu também sou um pouco assim, um pouco porque gordo é mais difícil de achar roupas, né, modernas e tal, e outro pouco porque eu fiz a faculdade de moda, mas foi uma coisa assim que passou, né, ficou mais para trás. Mas esse ano eu comecei a olhar, né, em função das cores, em função, assim, comecei a acompanhar um pouco mais. E como segue colorido, né? A gente vem de uma onda aí, né? Dessa nossa saída de casa, que a gente está muito querendo, né? Colorir tudo, porque ficou muito tempo preso, né? Com energias represadas, então a gente está aí colocando essa energia para fora, mas segue, né? As tendências seguem super coloridas e o crochê tá em todas as passarelas, né? A gente tem que aproveitar muito essa onda que o crochê cresceu e que as pessoas estão, né? A gente teve uma onda de muita gente querendo aprender o manual nesse tempo, né, que a gente teve em casa. E quem já sabe, quem, né, aprendeu, tem que aproveitar esse momento para seguir crescendo e seguir valorizando nosso artesanato, né? Com certeza. Acho que é o momento, assim, tipo, a gente vem já de uma trajetória de crochê brilhando cada vez mais, sendo cada vez mais valorizado, né? Porque eu acho que começou da gente mesmo esse movimento, em que nós, artesãs, começamos a dizer isso aqui tem valor. Paramos de chamar de lembrancinha, né? Eu acho que isso foi partindo de nós. E eu fico muito feliz, eu não imaginava, quando eu olho para trás e penso, gente, eu nunca em 2014 pensei que eu ia estar em 2022 ainda fazendo a mesma coisa. Porque às vezes eu olho para o meu futuro e falo assim, não, eu não vou ser professora de crochê o resto da vida, né? Daqui uns, sei lá, alguns anos eu vou estar fazendo outra coisa, não sei. Mas, gente, é muito surpreendente, porque desde 2014 estou nesse universo, né? E não tem, pra mim, não tem prazo de validade, não. Acho que daqui
continuará sendo cada vez mais importante, porque eu acredito demais que o futuro é feito à mão e como isso não vai deixar de ser valorizado. Cada vez mais vai ter mais valor. Quem tem essa habilidade, que pra mim é apocalíptica, assim, a pessoa que sabe fazer as coisas pra si, resolveu o BO, vai lá, pega na mão e faz, eu acho formidável. Verdade. Aqui amo artesanato e tudo que envolve linhas, agulhas, tecidos. Amo. Me perdi um pouco nas curvas da vida, mas preciso me conectar com este lado artístico artesanal. Com certeza. Ah, vocês são top, sempre inspirando pessoas. Ah, muito obrigada. Eu fico muito feliz. Vamos então, deixa eu terminar de passar aqui, eu acho que chegamos ao fim das nossas perguntas, e aí a Júlia nos trouxe aí várias inspirações diferentes, né? Geralmente o pessoal pega inspirações, né, que estão mais próximas, acho que a Suzy Mil, né, por ser de outro país e tal, a gente fica babando nas fotos. Eu me lembro quando uma época eu achava assim que eu precisava de uma fotógrafa para conseguir tirar fotos bonitas. E aí chamei, né, uma fotógrafa que eu disse, eu quero fotos assim. E aí mandei todas as referências da Suzy Mil, assim. Ai, Deus, ela é muito talentosa, né? E ela é uma pessoa pra mim que eu admiro muito, porque eu acho que ela tem exatamente o olhar atento que eu falo. Assim, eu percebo que ela é uma pessoa que vive na minúcia. Ela coloca o negocinho ali que ninguém vai reparar, mas ela vai reparar. Ela põe o detalhe do detalhe do detalhe. Eu acho isso muito, muito bonito, admirável, assim. E esse detalhe é o que faz a diferença, né? Porque a gente pode ter ali né, o pallet, ali, a madeira que ela tem e colocar, né, algumas coisas, mas não vai ficar igual, porque é esse olhar, né, esse detalhe. Por mais que eu tenha luz natural, que eu tente imitar a Suzy Mil, né? Esse olhar apurado é o que faz com que a gente fique olhando aquelas fotos e babando, né? Porque que a fotógrafa vem e faz igual. Ela tem muita identidade e é muita sutileza, assim, acho. Já sou fã, né? Sutileza. Sou fã. Vamos para o nosso ping-pong, Ju. Bora. Se tu fosse para uma ilha deserta e só pudesse escolher só pudesse levar vamos descobrir o que tu vai colocar na tua mala. Entre fio fino e fio grosso. Ai, que ridículo isso! Eu odiei. Acho que eu ia levar fio grosso. Não gostou dessa brincadeira? Não gostei. Hoje eu levaria fio grosso. Pode ser que amanhã eu levaria fio... Mas eu fiquei pensando no conforto. Eu ia estar na ilha, de repente, né? Faz uns negócios assim mais confortável. Às vezes o fio fino não ia, não sei. Pensei aqui. Entendi. Entre agulha nacional e importada, Ju, qual que ganha o teu coração? Esse vai ser mais fácil, mas é porque é a importada. Eu sou fãzinha da Tulip. Eu ainda não usei a Tulip, mas eu sei que o pessoal ama. É que eu tenho algumas coisas, né? Tipo, para determinados fios, uma coisa para fio de malha, eu gosto da agulha da Clover. Aí ou a de alumínio básica também, que é a que eu tenho. Não tem outras diferentes. Sim. Eu tenho a de alumínio básica e a Clover. São as que eu uso para fio de malha. Se eu não quero cabo, eu uso a de alumínio. Se eu posso usar com cabo, eu uso a Clover. E para fio fino, eu acho que não tem agulha igual da Tulip. As que eu testei, eu não achei nenhuma que pra minha mão, pra minha pega, foi mais confortável. Pra mim, é nota 10, assim, adoro. Que bom saber. E entre fio premium e residual para a tua ilha deserta, lá para fazer uma rede de crochê? Vamos de residual, né, gata? Residual porque é mais eco, né? Acho que vamos de residual. Sim, maravilhoso. Se fosse escolher um só. E eu acho que no mundo do residual a gente encontra mais ofertas de estampinhas, que eu gosto.
né? Sim, estampas, mais texturas também, né? O residual tem um Eu não sei, eu não encantamento. entendo nada do universo de quem vende fio. Não sei nem qual que é a dificuldade, mas a galera do fio premium podia fazer uns fios estampado, real, assim, tipo, aquele que tinha no residual, de flor, de onça, não sei. Eu gosto, sabe? Aqueles bem diferentes, assim, Tá bom. coloridão. Vamos anotar esse pedido, gente. O que que vocês acham? Depois, se fizer maior sucesso, você manda aqui a minha comissão, tá? Tá, combinado. Olha, estourou aqui essa marca que inventou os fios, que tudo estampadão. Ju, e aí, tu tens um livro para nos indicar? Ah, Tem o maravilhosa! meu, né? Eu vou indicar os livros de cor, o meu livro, e aí se você quiser um livro assim de ficção, eu também posso pensar um aqui. Então esse é o meu livro, gente, pra quem não conhece, Crochê em Fio de Malha, livro da Sandra de Cedra, né? Meu e de Mames, que está agora Eu vou desativar os repaginado, comentários para revisto. vocês Então a verem gente bem. tem um livro ampliado, tá na segunda edição, e ele é um xodó. Amamos. Fica a dica. Aí Ai, temos. eu quero Aí eu não autógrafo desse vendo. livro. Antes que alguém pergunte, porque às vezes a pessoa não conhece, eu não vendo o meu próprio livro. O meu próprio livro tá à venda nas livrarias ou nas lojas parceiras, tá? E a gente não vende aqui no perfil. Sim, tem, eu acho, na Amazon, tem na Vanessa Mai, Tem, tem em vários lugares, né? tem. Aí tem esse que eu ganhei da Editora Olhares, que é um livro assim fofíssimo, muito interessante. Também ele conta inclusive a história, a nossa percepção das cores, da onde que vem isso. Eu achei muito legal. Ele tem uns exercícios que eu ainda não tive tempo de sentar para fazer, mas ele também me pareceram bem interessantes. E Fala o nome para nós, Ju, por o favor. nome dele é O Pequeno Livro das Cores. E ele é Ah, pequenininho também. mesmo, ele é bem fofo. A lombadinha dele é toda coloridinha, ele é um livro bem bonitinho, de capa dura. E é da Editora Olhares. E ele é um livro bem colorido, assim, ele é bem bonito, sabe? Visualmente também. Maravilhoso. Bem legal. Tem bastante coisa interessante. E esse livro que eu mostrei pra vocês do Círculo Mágico foi o primeiro livro que eu tive mesmo sobre cor, assim, tipo, que eu comprei um livro desse assunto. Eu já tinha lido em alguns outros lugares e tal. Tem até um autógrafo da autora. Maravilhoso. E eu achei esse livro incrível, assim, ele é muito didático, ele me fez repensar cor, por mais que já era um assunto que eu gostava e entendia um pouco. Ele é muito, muito esclarecedor e ele foi, para mim, ele foi um livro que foi meio divisor de águas, assim. Até em usar para material mesmo, para mim, foi muito importante. Eu gosto muito. Esse aqui chama O Uso das Cores. E é da Maravilhoso. editora Marsupial. Já anotei aqui, porque eu faço assim, todos os... sempre na quarta-feira, eu coloco ali as capas dos livros, coloco a editora, marco todo mundo, tem salvo nos destaques, tem salvo no feed, que é para o pessoal poder achar e achar essas indicações maravilhosas. Beleza. Muito obrigada. E conta pra nós o que tu tens assistido de série, de filmes, o que tu tens pra nos indicar para fazer assim, Eu assistindo, assisto assistir muito, fazendo um crochêzinho. eu assisto muita coisa misturada ao mesmo tempo. Tipo, muitas coisas. De série, eu tenho assistido. Tem a série que eu assisto com o marido, tem a série que eu assisto sozinha, tem a série que eu assisto crochetando, que daí eu boto dublada, entendeu? Tem cada coisa tem o seu lugar. Agora, bem ultimamente, assim, o que tem me feito feliz é a série que eu posso dar risada. Eu sou uma pessoa que gosta muito de conteúdos densos e tensos. Eu gosto de ler livro triste, eu gosto de ir nesse lugar, de ver coisa meio pra baixo. Outro dia a Pri da Moraria até falou assim: amiga, me conta que série é essa que você falou pra gente procurar saber, que era Handmaid's Tale.
Aí eu falei, não, amiga, não assiste não, que isso daí não é pra você não, que você não gosta de coisa tensa. Isso é bem intenso. Isso aí é coisa que eu gosto de ver. Você não precisa ver não, que você não Eu vai tô gostar. doida pra ver essa, essa eu ainda não assisti. É pesada, mas eu gosto, gente. Eu sou assim, eu gosto de ver umas coisas que me faz ficar. Nossa, não sei, eu gosto. Então eu tô assistindo essa, que tá na quinta temporada. Eu tô assistindo Big Little Lies, que é uma série que eu gosto também, que é eu acho muito pesada. E essa eu não consigo Aham. assistir muito. Tipo, assisto 2 episódios seguidos e paro, porque pra mim ela é intensa demais. É. Mas excelente. Só tem atriz maravilhosa nessa série, eu amo. Eu adoro assistir The Office, tipo, é regra. É igual ver Friends. É que Friends eu já vi muitas vezes. Aí The Office agora é o meu momento antes de dormir. Eu ponho um episódiozinho pra dar risada, adoro, eu amo. Aí eu tô assistindo A Casa do Dragão, porque eu assisti Game of Thrones, eu gosto. Também gosto de umas coisas mais Sim. nerd. É isso, eu sou vários. Sou uma miscelânea de seriados. Muitas, muitas opções aqui pra gente se deliciar assistindo séries. Tem Succession, já falei dessa série também, ela é formidável. Essa é. Vou. Anotei Coisa tudo, que eu... gurias. Prometo pra vocês que amanhã vai estar tudo direitinho com as referências, de onde vocês acham cada uma das séries, dos livros todos. Eu sempre faço bem bonitinho daquele jeito. Só para Boa! avisar também, live fica gravada, não fiquem preocupados quem chegou agora, né? Que tá desesperada que não vai ficar gravada, vai ficar gravada. Ela também vai para o YouTube, para quem gosta de YouTube, assistir por lá. Assim, acho que facilita a vida, né? De todos, agradamos a todos os tipos de espectadores. Se você quiser colocar coisa que é tipo meu filme preferido, se você tiver que escolher um só. Ai, é difícil, né, falar o preferido, mas é um filme que eu gosto muito, 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 muito. Já assisti várias vezes, é Vanilla Sky. Se você quiser, tipo, definir com um filme assim, você pode pôr isso. Tá. A gente, Ai, vocês viu como a viram, né, gente gente? Eu conhece sou as uma pessoa muito pessoas múltipla. através do que elas vão assistindo. É uma lista, né? A pessoa pede um, você faz a lista. Ai, que legal. Muito obrigada, Jane. Botou Bruna, querida, sempre proporcionando papos deliciosos com as convidadas. A ideia é essa, né? Que a gente tenha um momento aí para a gente rir, aprender um pouco, descontrair, né? Acho que a gente, como a Júlia bem falou, né? Às vezes a gente fica muito preso numa caixinha que tem que ser daquele jeito. E a ideia aqui é mostrar que todo mundo na vida do empreendedorismo vai passar perrengue, sim. Por isso que eu sempre pergunto as encomendas, né, que foram inusitadas, que foram desafiadoras, porque todo mundo vai ter, todo mundo vai errar, isso faz parte, né, do nosso crescimento. E esse momento que a gente se dá aí de bater um papo, de se conhecer melhor, eu acho que é muito importante, muito gostoso. Total. Também amo trocar, amo esse tempo. É sempre muito precioso. Ai, muito obrigada. Vamos lá, pega o teu copo rosa que eu pego a minha taça para a gente brindar essa noite maravilhosa. Quem conseguir, tira um print para nós, gurias, porque eu sempre fico tentando aqui e não consigo. Desse nosso momento delicioso. Ju, muito, muito obrigada pela tua disponibilidade e generosidade, por vir conversar com a gente, por trazer tantas coisas incríveis sobre cores, essas referências maravilhosas aí pra gente ir atrás, para melhorar aí as nossas combinações, que às vezes ficam meio capengas, né? Fica difícil de sair do rosa com o símbolo, então agora a gente sai daqui com a cabeça cheia de inspirações. Muito obrigada. Obrigada a você, Bru. Para quem quiser não acompanhar ainda o meu perfil, que é o @SanaLicedro, pode ir lá também, que a gente tem nas guias ali do perfil, que são aqueles iconezinhos cinzas, eu acho que é o terceiro ou o segundo, tem as paletas todas salvas, que eu faço todos os meses, então vocês podem também se inspirar e pegar ali de referência, porque eu sempre vou organizando por ali.
Sim, são maravilhosas. Eu sempre salvo, já fico pensando aqui, ai, eu vou juntar tal e tal fio de malha aqui da Polvo e vou usar essas paletas da Ju como referência, porque todo mês temos cores diferentes e maravilhosas por lá. Obrigada, Bru. Obrigada pelo convite. Foi um Eu que agradeço. prazerzão. Uma delícia nosso Muito papo. Quero obrigada. agradecer todo mundo também que ficou aí até agora. Verdade. Desculpa que eu não estou lendo mesmo os comentários, mas é porque parou para mim. Então, se passou algum recadinho, alguma coisinha aí, vocês me desculpem. Mas um beijo para todos. É isso, gente. Muito, muito obrigada a todo mundo que ficou até agora. Ju, os comentários, eu acredito que eu li todos, vários coraçõezinhos. Ju é maravilhosa, você tem toda a razão. A Ju é tudo de bom na nossa vida. Quem não segue, por acaso, se tu tá fora do mundo, tava em Marte, ainda não segue a Sandro Cedro, corre e vai lá seguir, porque tem muito conteúdo maravilhoso. Obrigada. Beijo para vocês, boa noite. Beijo, boa noite.